Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos vocês. Queria me apresentar. Eu sou Thiago Melo, advogado do escritório Melo e Dias, presidente do recém-fundado Instituto Brasileiro de Pequenos Escritórios de Advocacia. Muito feliz de ter contando com a presença de vocês hoje aqui. A gente vai começar a nossa programação, lembrando que amanhã a gente tem uma segunda programação. Eu queria chamar para compor a mesa o nosso vice-presidente, Antônio Barça. Boa noite, pessoal. Queria chamar para compor a mesa nosso tesoureiro, Gabriel. Então, beleza. Pessoal, fazer uma explicação rápida, antes da gente começar com a saudação inicial. Eu sou sócio do Gabriel, nós temos 12 anos de escritório aqui no centro do Rio de Janeiro, somos um pequeno escritório de advocacia, como creio que todos vocês aqui são. O que, na verdade, não deixa de dizer o nosso tamanho, a nossa garra. O pequeno escritório de advocacia ele passa por obstáculos que não são muito típicos e com questões que a gente não conhece na área acadêmica. Nunca nos apresentaram na grade curricular como gerir um escritório, nunca falaram sobre software de gestão de escritório, nunca falaram sobre rotinas e procedimentos. Enquanto outras formações e estruturas conseguem construir um arcabouço de preparação para os seus processos, para os aspectos de consultoria, assessoria jurídica para os seus clientes, nós, dos pequenos escritórios, temos que aprender na prática. A gente tem hoje muito se fala sobre empreendedorismo jurídico e muito se fala sobre marketing jurídico. Mas é uma grande dificuldade que nós temos. Qual é a nossa ideia com a formação do Instituto? Construir rede de relacionamento, porque nós não somos concorrentes uns dos outros. Na verdade, nós somos colaboradores. Então, na verdade, como nós nos apresentamos para o mercado, a gente pode pensar em rediscutir valores de escritórios correspondentes fora do Rio de Janeiro, a gente pode pensar em rediscutir valores de sistemas de gerenciamento de processo. Isso tudo pensando numa forma cooperativa. As redes de cooperação empresarial elas são utilizadas em vários âmbitos e a gente tem que trazer isso para a advocacia. A gente tem que trazer esse à tona, o que também eu sinto muita falta em relação a isso na literatura, não sobre, geralmente, gerir um escritório, mas eu quero... como é que é a esteira de produção de vocês? Essa esteira de produção ela desencadeia um nó. E aí vai para onde? Essa bifurcação. Como eu posso fazer um aproveitamento disso? Então, na verdade, essa deficiência que a gente tem hoje, a gente vai suprir com nós mesmos. Então, a gente vai fazer trocas, gerar o acúmulo. Nós temos 12 anos de Melo e Dias, o Antônio tem 15 anos de Barça Advogados Associados. Então, o que a gente constrói com isso? Vamos gerar acúmulo. O que você tem de aprendizado? O que eu tenho de aprendizado? Um pouco distanciado do viés acadêmico. Aqui é um viés prático. O que nós precisamos no nosso dia a dia? Queria falar e convidar vocês para a gente fazer essa jornada na nossa programação, no primeiro dia do seminário. Vão vir nomes que muitos vão abrilhantar o nosso evento. Eu queria passar o microfone, mas, antes disso, eu vou, depois, disparar alguns avisos, informes sobre como vocês podem se associar nessa ideia do INBPEA, no Instituto Brasileiro de Pequenos Escritórios. E o que a gente vai apresentar para vocês sendo associado. Vou passar a palavra para o Gabriel e para o Antônio, depois a gente começa com a saudação inicial. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos. É um prazer tê-los aqui. Foi bastante trabalhoso conseguir compor essa mesa, chamar todos os palestrantes para essa noite. E vai ser uma satisfação enorme poder dividir com vocês todo esse acúmulo que a gente conseguiu nesses anos de trabalho. Vou passar para o Antônio. Pessoal, na verdade, eu estou ansioso para começar o evento. Eu acho que já vai ser um sucesso só de ver vocês aqui reunidos. Alguns rostos são conhecidos, mas eu vejo aqui muita gente que, apesar de esbarrar por aí nesses fóruns da vida, eu estou vendo que houve bastante interesse. E vou dizer para vocês o seguinte: em 15 anos que eu trabalho em escritório, esse tema foi um dos temas que mais me angustiou, que é a gestão de um escritório, como fundar e geri-lo, como aprimorar os processos, os procedimentos e as rotinas. E hoje a gente vai poder conhecer um pouco das facilidades que outros advogados que já passaram por isso já
desses desafios que já foram superados, e vai ser muito legal. Vamos começar o evento, passar a palavra para o nosso presidente. Queria convidar, representando o Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, Galvão. Boa noite a todos, boa noite a todas. O Sindicato dos Advogados hoje deveria se fazer presente pelo seu presidente, infelizmente ele está num compromisso fora do país e formação acadêmica dele, Dr. Álvaro Quintão, e fui gentilmente convidado para fazer uma breve saudação de boas-vindas a vocês e ao Instituto Brasileiro de Pequenos Escritórios. Isso é uma inovação. A advocacia tem que se organizar em todos os seus segmentos, né? Isso é uma realidade, né? Não se pode deixar de enxergar isso. E o Sindicato dos Advogados, como vocês sabem, ele representa os advogados empregados, né? E temos contribuído, temos que ainda contribuir com a luta de vocês ou a organização de vocês, inserindo que nós já temos a Convenção Coletiva de Trabalho, um sindicato patronal que é do Rio e São Paulo, dos escritórios de Rio e São Paulo. Então, com essa iniciativa, o pequeno escritório, evidentemente, ele tem que ter um tratamento diferenciado, porque não dá para você, talvez a nível de piso salarial, que existe um piso salarial no Estado do Rio de Janeiro, e todos nós acompanhamos, né, essas dificuldades, né, inclusive de advogados audiencistas, né, é uma outra realidade que precisamos estar atentos a isso, mas esse é um assunto para mais tarde, para outra hora, e aqui eu gostaria só de parabenizá-los, o Instituto Brasileiro de Pequenos Escritórios, e a presença de todos, que com certeza manifesta interesse nesta iniciativa. Tá? Parabéns a todos e tenham um excelente evento. Obrigado. Obrigado por toda a ajuda para construir essa luta e essas bandeiras que são inerentes ao nosso dia a dia, nos nossos enfrentamentos. O Marcelo Oliveira parece que está com um problema, ainda não conseguiu descer. Então, para a gente dar um segmento, eu vou chamar o Vinícius Bonfim para compor a mesa representando a CAARJ. Boa noite, amigos. Bacana a gente ver o plenário cheio, né? Quinta-feira, final de expediente. Advocacia aqui, todo mundo para aprender, advocacia dos pequenos e médios escritórios, que quem leva a advocacia, na verdade, somos nós, né? São os pequenos e médios escritórios, nós que formulamos as grandes demandas. Os grandes escritórios estão aí tentando, né, são sempre na vanguarda, mas pequenos e os médios escritórios estão aí na resistência. Eu também sou diretor de assuntos institucionais do IBPEA, sou um dos fundadores, não sei se vocês já ouviram falar do Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes, o MAT, que é um movimento de advogados trabalhistas que tem criado estratégias aí para enfrentamento da reforma trabalhista, que foi um dos maiores retrocessos sociais no nosso país nos últimos anos. Estou aqui substituindo um pouco o presidente Marcelo Oliveira, que vai chegar, está vindo, está a caminho, ainda não chegou. E amanhã vou fazer uma palestra também sobre... Me deram, inclusive, um tema... Acho que fizeram de propósito, né? Me deram o pior tema para falar, que é o tema sobre o Código de Ética e a publicidade. O Código de Ética nos limita bastante na publicidade. Mas, enfim, vamos lá, amanhã eu vou estar aqui falando sobre isso. Então, vamos abrir, né? Abrir os trabalhos aí. E qual é agora? Cadê o presidente? Ele sumiu, me deixou falando aqui, poxa, presidente. Terrível isso, mas... Bom, eu também tenho um pequeno escritório, é um escritório que é a terceira geração de um escritório. O escritório começou com meu avô nos anos 40, Benedito Calheiros Bonfim, escritório
trabalhista. Sempre foi um escritório pequeno. Eu comparo o meu escritório com uma cervejaria. Eu sou uma cervejaria artesanal, gosto de fazer cerveja artesanal, tem que concorrer com a Ambev, tem que concorrer com as grandes cervejarias, mas a cerveja artesanal é mais gostosa, né? Então, acho que o nosso trabalho fica mais bem feito. Então, eu ainda faço aquela advocacia artesanal, aquela advocacia de balcão. Agora, tinha até um escritório um pouco maior, saí, agora estou só eu e a minha irmã, lá no Bonfim Advogados. Ela não pode fazer publicidade, é uma coisa que não posso falar de escritório aqui nas palestras. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que o IBPEA é uma criação, é uma ideia muito boa. Eu acho que é preciso seguir esse caminho. Convido aqui todo mundo a fazer parte do IBPEA, ampliar, temos que ampliar bastante isso. A advocacia precisa estar muito unida. Eu tenho visto isso em relação à Justiça do Trabalho, ao direito do trabalho, como é importante essa unidade da advocacia. O MAT, que é um movimento que tem crescido muito. Hoje nós já temos o MAT no Rio, temos o MAT em São Paulo, o MAT em Minas, e nós já temos enunciados de processo de trabalho, de como a advocacia pode se comportar perante a reforma trabalhista. Então, é muito importante. Eu conclamo aqui todo mundo a participar fazer parte do IBPEA, a gente conversar junto sobre estratégias para os pequenos e médios escritórios. E é isso aí. Boa noite, sintam-se à vontade e vamos lá seguir com o roteiro. Vou parar de falar, vou focar a minha peroração agora. Tem que falar mais ainda? Não. Tá, vou chamar aqui o professor Rogério Borba, professor e advogado Rogério Borba, que também vai ser um dos palestrantes, vai fazer uma apresentação aqui da CAAGE, que é a casa que está cedendo aqui para a gente esse espaço, né? Eu acho que a CAAGE tem sido isso, a CAAGE tem sido muito democrática, enquanto algumas instituições não têm sido tão democráticas, não têm cedido tantos espaços para a advocacia, a CAAGE está aqui cedendo espaço. Não é o caso do sindicato, com certeza. O sindicato também não tem, coitado do sindicato, não tem nem essa estrutura para poder ceder, mas o sindicato também tem sido um aliado aqui do IBPEA, é um aliado lá do MAT, importantíssimo também. E a CAAGE tem isso, tem cedido espaço aqui para a advocacia. E vou chamar aqui o professor, posso falar professor? Então, o professor Rogério Borba, que vai fazer uma apresentação rápida da CAAGE, e vamos depois começar, né? O pessoal veio aqui não para me ver falar, nem para ver, veio para ver quem entende falar, né? Boa noite, obrigado aí pela palavra. Bom, gente, boa noite. Como o Vinícius já falou, meu nome é Rogério Borba. Essa saudação inicial seria feita pelo Marcelo Oliveira e pelo Álvaro Quintão, só que, enfim, dia de semana, compromissos, enfim, o Álvaro não vai poder vir, aí pediu para o Antônio Galvão que o representar, muitíssimo bem representado, por sinal. O Marcelo está a caminho, mas cidade, trânsito, enfim. Então, eu fui designado aqui para fazer uma apresentação tanto do Instituto quanto do que está sendo feito hoje em dia pela CAAGE. Então, explicar para vocês, já foi colocado, mas eu vou colocar mais uma vez, o que é o Instituto, como é que ele foi pensado. O Instituto ele surge dentro de uma ideia de união de advogados que, quando a gente fala de pequeno escritório, a gente está falando de um advogado. Nós estamos falando, nós, na nossa casa, muitas vezes, porque tem o home office, quem aqui não começou ou ainda está advogando num cômodo da casa, que tem um computador, a impressora, aí você está fazendo a petição, de repente vem o filho, vem a filha, vem a mulher, vem o marido, e fala, pô, mas peraí, tal, tem que fazer isso. E essa advocacia, ela é a maioria. Eu não saberia precisar o percentual, mas numa pesquisa, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, ela correspondia a mais de 60% de toda a advocacia aqui do Estado do Rio de Janeiro. Nacionalmente, eu acho que esse percentual é um pouquinho maior. E aí, esses advogados, né, numa rede capitaneada pelo Tiago, que é o nosso presidente, ele começa a trazer, num chat, troca de experiências, troca de serviços, colaboração mútua. E aí começou a pensar, poxa, por que não pensar, né, num instituto? Por que não formalizar isso, expandir e auxiliar outros advogados, outros escritórios a crescerem, né, a atuarem de maneira coletiva? E aí surge a ideia do Instituto, né, e é muito bom ver uma ideia quando ela sai do papel, né, é muito bom presenciar, fazer parte disso. Eu também sou membro fundador.
E aí surge esse instituto. Então, qual é a ideia do instituto? Primeiro, promover eventos, e aí eu digo para vocês que realizar esse evento aqui, ele tem uma carga simbólica muito grande, porque nós temos 2 parceiros institucionais, a CAARG, que cedeu o espaço, o sindicato, que também deu o seu apoio, alguns outros institutos, a OABPREV, que também está patrocinando o evento, inclusive tem um consultor lá fora, eu já vou falar sobre Previdência, vou falar dos nossos parceiros. E aí surge a ideia de nós fazermos um evento como uma pedra fundamental, nos apresentarmos, falar, olha, nós estamos aqui, nós queremos colaborar, queremos unir essa advocacia, esses pequenos escritórios, e apresentar a ideia do que é a advocacia para aqueles que não são advogados, para apresentar serviços e propostas para aqueles que são advogados e estão isolados, porque é uma profissão que, se a gente não se unir, ela é muito... A gente atua muito sozinho. Então, a gente está fazendo isso justamente, primeiro, para aproximar as pessoas. Além disso, nós vamos ter agora, no futuro muito próximo, inclusive já temos uma programação até o final do ano, de oferecimento de cursos para aqueles que se associarem. Bom, aí vocês já pensaram assim, eu quero me associar. Claro que todos aqui pensaram nisso. Calma, nós vamos distribuir fichas aqui, todos vão se associar, sem pressa, sem calma, não precisa sair correndo. E aí, como é que é isso? Nós vamos oferecer essa proposta de associação e os associados eles vão receber uma programação que eles vão poder frequentar gratuitamente. Cursos, eventos, parcerias que nós vamos conseguir descontos. Então, nesse momento, é um momento em que nós agora vamos apresentar o nosso portfólio de tudo que nós já produzimos e que estamos produzindo e vamos produzir para que nós possamos qualificar esses advogados que fazem parte dos pequenos escritórios. E, curiosamente, esse evento, ele foi, na sua divulgação, 2 ex-alunos meus, eles ficaram, poxa, eu sou de grande escritório, mas eu queria ir. Eu falei, já sei, você quer sair do seu escritório e abrir o seu, né? Eu falei, exatamente. Isso aqui também pode ser uma pedra fundamental, um ponto de partida para aquele advogado, que é um advogado associado, um advogado empregado, que vê a oportunidade de conseguir estruturar, de conseguir formatar o seu próprio escritório. Então, a nossa ideia é de subsidiar todo e qualquer colega, advogado, a conseguir promover a sua advocacia de maneira organizada, de maneira que eu não vá fazer o controle processual numa tabela Excel ou que eu vou fazer na fichinha. Eu confesso que quando eu comecei, tudo bem que não tinha nem internet, mas deixa eu falar. Era fichinha. Era fichinha. Eu pegava as fichas, eu ia para o cartório ali em Jacarepaguá, como é que é o nome daquele fórum? Lá de Madureira, que ainda, quando o sistema tinha entrado no TJ, ainda era fichinha. Aí o cara, doutor, perdi o processo. Você tem sorte que eu li Diário Oficial. Eu li Diário Oficial também. Eu trabalhei numa empresa que fazia leitura de Diário Oficial. A minha barba branca aqui, Galvão, olha só. E aí... só um instante, gente. É porque evento é isso, né? A gente vai acertando na hora. Então, a advocacia ela tem as suas agruras. Hoje, a grande dificuldade é a internet. Porque os que têm aqui menos de 25 anos, vocês são nativos digitais. Vocês nasceram com a internet, vocês nasceram com o computador. Eu sou imigrante digital. Eu olho para aquele computador, eu vi um MSX. Quando era o 386, nossa, 386 era a coisa mais moderna do mundo. A garotada não sabe mais o que é um 386. Eu não sei não o que é o 386. Garotão. Qual o programa, aquela carta certa? Exato, olha. E uma das agruras, nem eu sei o que é isso. Uma das agruras hoje é a internet. O processo eletrônico, o sistema, principalmente na trabalhista, eu me lido na trabalhista também, quantas vezes o sistema não sai do ar, aí você tem a certificação, o prazo é prorrogado, tudo isso
Quando você tem um grande escritório, você tem um setor, você tem uma pessoa só para cuidar da informática. No pequeno escritório, é você mesmo. Né? Você, quem é o seu diretor de TI? Sou eu. Quem é o seu marketing? Sou eu. Quem não sei o quê? Sou eu. Poxa, que legal o estagiário. Sou eu também. Né? Poxa, olha só. Né? Que time coeso. Acúmulo né? de função. Acúmulo de função. Né? Vai pedir hora extra depois para o patrão. Bloco do eu sozinho. Bloco do eu sozinho. Né? E aí, tudo isso foi pensado, está sendo pensado, ainda vai ser pensado para a discussão. Nós vamos oferecer, principalmente a parceria. Eu acho que a ideia do Instituto é essa. O Instituto ele tem por objetivo unir as advogadas, unir os advogados, para que nós possamos juntos transformar a nossa advocacia em algo proveitoso, em algo lucrativo. Olha, que já agradei todo mundo, né? Ganhar dinheiro, porque estamos vivendo o momento mais difícil da história da advocacia. Né? Eu tenho 16 anos de militância, né? O Galvão tem uns 2 anos a mais do que eu, né? E pergunto para os meus ex-professores de faculdade, eles falam, é o momento mais difícil da advocacia da história. As pessoas que tinham escritório estão devolvendo as salas, estão indo para casa para advogar. O processo eletrônico, ele facilita de uma maneira, dificulta de outra. Pelo menos dá a oportunidade de você fazer o trabalho em casa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que vir ao centro. Temos um problema seríssimo, que a gente vai discutir mais para frente, que é a questão da prerrogativa profissional, que ela... O que é isso, na verdade? Né? Acho que a gente está sendo tão vilipendiado que se você fala prerrogativa, você pergunta se é para ler ou para comer. Né? Porque a magistratura, seja ela trabalhista, civil, penal, não respeita. E essa é a proposta do Instituto, é uma união. É uma união em todos os aspectos para que nós possamos promover essa advocacia da melhor maneira possível. E aí, fazer um agradecimento especial à CAARG, que está cedendo o espaço, e convidando vocês não só a conhecerem a página do Instituto, mas conhecerem também a página da CAARG. E aí, só um evento que me pediram, 2 atividades que me pediram para destacar. A primeira é que a CAARG tem promovido a vacinação gratuita. Agora a gente está com um problema sério de saúde pública do sarampo. Então, se vocês procurarem a clínica Med 10, obrigado, ali na São José. Você me deu cola, que tem que continuar. Número 20, 6º andar, muito obrigado. É colaborativo, vocês viram que aqui até a fala é colaborativa. São José 20, 6º andar, que está tendo a imunização gratuita, tá, para advogadas e advogados de sarampo, e também temos uma programação com relação à gripe. Tá? Os estagiários inscritos na OAB também têm essa imunização. E a clínica é interessante porque ela faz o atendimento aos advogados, estagiários e familiares ao valor de R$ 60, parceláveis de 2 vezes no cartão, e exames também com valores diferenciados. E a segunda atividade que eu convido vocês é que no dia, salvo engano, 2 de setembro, vamos ter a 2ª maratona da advocacia. Já vivemos uma maratona por dia, já corremos com prazo. Eu corro de credor, mas, enfim, nesse domingo, a OAB não fez nada. A CAARG, desculpem o ato falho, a CAARG, ela está promovendo, juntamente com a Confederação Nacional de Caixas de Assistência dos Advogados, está promovendo a 2ª maratona da advocacia. Nós temos os percursos de 5, 10 e 21 quilômetros, tá, para quem tiver à disposição. Eu vou no de 5. Tem caminhada, muito obrigado, tem a caminhada dos advogados, eu vou ter que dividir a metade do dinheiro com ela, que está me lembrando. Vamos ter a caminhada dos advogados também. E é uma atividade, eu todo ano levo minha filha, ela adora brincar, tem um monte de coisas, é um evento totalmente gratuito. E, óbvio, tem muito mais coisas, a CAARG é muito mais do que a gente imagina. Ela trabalha para a saúde do advogado, para a saúde da advogada. Tá? Bom, feita essa apresentação, obviamente que o Marcelo ia fazer de maneira muito melhor e mais elegante, até porque ele é mais bonito também. Sem mais delongas,
eu vou desfazer a mesa, né? Agradecer mais uma vez a presença de todos e já, em ato contínuo, convidar a doutora Samara Castro para fazer uso da palavra para dar continuidade aqui no evento. Tá bom, gente? Muito obrigado. Esse é só o início e vamos aproveitar, tá bom? Pessoal, fiquei meio tenso agora a sair, estava com minha mãe passando mal, e a minha filha também, estavam as duas em casa, ela me ligou, estou com hemorragia. E aí eu falei, meu Deus, mas aí já tem gente, ela ficou assustada porque estava com a minha filha em casa. Só para agradecer aí, justificar essa atenção. Samara Castro, nossa advogada querida, com várias lutas, várias batalhas, e fundou um escritório lindo agora com a Evelyn. Muito bonito o trabalho delas. Eu queria trazer a Samara para já fazer essa fala inicial. Obrigado, Samara. Bom, estão me ouvindo? Hoje eu estou meio rouca, então, para a sorte de vocês, não vou falar a noite inteira, porque se eu estivesse bem, a gente ia ficar aqui bem um tempo. O Thiago já me apresentou, eu sou Samara, sou sócia da Evelyn. Nós temos um escritório só de mulheres, um escritório especializado em direito eleitoral e parlamentar e direito partidário, um tanto quanto um tema diferente. Eu acho que é uma oportunidade incrível poder compartilhar um pouco aqui dessa experiência e ouvir um pouco também da experiência de tantas pessoas com tantos conhecimentos, com tantas coisas para passar, principalmente ao lado do Thiago. O Thiago já é um amigo de longa data, eu não sou carioca, sou mineira. Quando eu cheguei no Rio, o Thiago foi um dos primeiros advogados que eu conheci e tive contato, inclusive um dos advogados que me inspirou a ter meu próprio escritório. Eu acho que, para a gente começar esse espaço aqui, a gente não pode deixar de mencionar, já passou isso por algumas falas, mas deixar de mencionar a dificuldade de se ter o próprio escritório. Eu acho que o nascimento, né, desses espaços aqui, do próprio Instituto, ele vem através dessa dificuldade que é latente para todos nós, advogadas, advogados, mais ainda para aqueles que são jovens, e ainda mais para aqueles que fazem parte de uma minoria, né, de uma maioria social, mas uma minoria política, uma minoria que está nos espaços de poder. Então, eu acho que é muito simbólico que a gente consiga ter um espaço, uma mesa como essa, que tenha uma mulher falando. Acho que é bom a gente ter esse destaque e que a gente tenha um espaço como a CARD tão cheio, né? Isso só prova que, de fato, como o Vinícius sempre menciona, o Borba também, a advocacia ela é feita, ela se sustenta pelos pequenos e médios escritórios, né? Se a gente fosse só com os grandes escritórios, a gente teria uma advocacia muito menos diversa, muito menos acessível, inclusive, para boa parte da população. E eu queria colocar, assim, acho que um tema que talvez permeie as dificuldades de todos nós, que é a possibilidade de você conseguir ter a esperança de abrir seu próprio escritório. Acho que quando a gente se forma, eu vejo que aqui também tem algumas jovens advogadas como eu tenho 3 anos de advocacia só. Quando a gente se forma para um mercado de trabalho que não é o da advocacia, é o dos concursos públicos. Acho que até a minha geração, talvez, toda a universidade, inclusive as universidades públicas, que em tese têm um preparo intelectual um pouco maior, todas as universidades estavam num dilema de preparar as pessoas para serem servidores públicos, promotores, juízes, todas as carreiras públicas. Mas a advocacia nunca era um tema. Tanto é que a quantidade de professores advogados, ela inclusive é reduzida. Por quê? Porque esse era um mercado muito difícil. Acontece que quando a gente vive um momento de crise no país, crise inclusive do funcionalismo público, redução de concursos, dificuldade de se ingressar nesse mercado de trabalho que já era bem restrito, as pessoas que fazem direito começam a ter uma alternativa mais restrita ainda. Os concursos deixam de ser tão
Então, não, deixam de ser a prioridade e a advocacia começa a ser, talvez, uma necessidade para sobreviver no mercado de trabalho. E eu acho que é esse momento que a gente vive agora. Então, cada vez mais importante mesmo a gente ter espaços de comunhão, de debate entre a advocacia, de fazer uma advocacia o mais colaborativa possível. E eu acho que a partir dessa realidade, que é uma realidade dura, né, porque a gente é jogado no mercado de trabalho sem ter esse conhecimento do que é fundar um escritório, das dificuldades de, inclusive, registrar sua pessoa jurídica, de ter um espaço. As dificuldades vêm desde o momento em que a gente vai lá registrar na OAB, até o momento em que você tem que ir na Receita Federal se registrar, contratar um contador, entender como é a contratação de outras pessoas que vão trabalhar para você, como cumprir a legislação trabalhista, como cumprir a legislação tributária, como cumprir todos esses dilemas que na universidade a gente não é preparado. E aí, depois de cumprir esse desafio inicial, começam os outros desafios. Como ter clientes. E eu acho que esse é o terror e pânico de todos nós. Porque um escritório tem dificuldade de se recuperar, estar no mercado, se não tiver clientes. A gente não aprende a captar cliente. Ainda mais, quanto mais aprender a captar cliente dentro do Código de Ética da OAB. Aí que a gente não aprende mesmo. Então, tem essa segunda etapa de dificuldade. Além da captação, como fazer com que esses clientes sejam fixos. No momento de crise absurda, que as pessoas querem cortar gastos, a advocacia trabalhista, acho que sofre ainda mais com isso, essas advocacias foram muito atacadas no último período. Mas como ter clientes fixos, como fazer um escritório sobreviver. E aí eu queria colocar também uma ponderação, com uma reflexão que a gente tem feito muito. Muitas vezes se pensa em sociedade como uma divisão dos lucros, das benesses, uma divisão do trabalho, etc. Mas não se pensa em comunhão para se dividir despesas. E eu acho que cada vez mais a gente tem que batalhar, trabalhar para que tenha esses espaços de comunhão para dividir despesa, para manter um escritório. Eu acho que é importante que a advocacia comece a se inspirar um pouco mais também nos demais mercados, né? Nessa lógica de trabalho mais coletivo. Então, dividir um escritório para dividir despesa é uma realidade. Ali você consegue oferecer mais serviços do que só uma advocacia especializada que talvez você não conseguiria oferecer antes. Fazer essa troca, de fato, de não só ter correspondentes em outros lugares, em outras cidades, em outros estados, mas ter advogados parceiros, advogadas parceiras, efetivamente com um projeto comum. E eu acho que esse tipo de espaço que a gente tem hoje, ele possibilita com que a gente atinja esses objetivos. E que a gente consiga não só sobreviver na advocacia, mas viver da advocacia. Fazer com que a advocacia seja uma profissão efetivamente respeitada, que a gente tenha condições de fato, garantir não só as nossas prerrogativas, né, formais, mas que a gente consiga também encantar as pessoas novas que estão se formando agora nas universidades com esse mercado. Até porque como a gente vive um momento de muitos ataques à própria democracia, a advocacia é um pilar essencial para que a gente possa garantir que a democracia tenha sobrevida. E se a gente não tem esses profissionais, essas profissionais com qualificação e com valorização, cada vez mais nós vamos ter uma advocacia competitiva, que não consegue abarcar os pequenos clientes, aqueles que muitas vezes não estão ali no hall de conseguir ir para a defensoria, mas não conseguem contratar as grandes bancas e não conseguem encontrar no mercado um trabalho que seja bem feito e com um custo que seja tanto justo para o cliente quanto justo para a advocacia. Eu acho que os nossos desafios são múltiplos e são muitos. Eu queria começar a pontuar, joguei um pouco para o ar, porque eu acho que é importante que a gente possa fazer essa troca, ouvir as demais experiências, mas queria também queria puxar um pouco a sardinha para o meu lado e falar da questão das mulheres na advocacia. É muito difícil a gente ter mulheres em espaços de poder. E a advocacia também é um espaço de poder. E cada vez mais, nós mulheres não vamos retroceder. Então, cada vez mais a gente vê que nós temos nos tornado maioria numérica
e ainda não conseguimos fazer com que essa maioria numérica se retorne em postos de poder, seja na OAB, seja nos espaços dos próprios institutos. Eu não sei se vocês acompanharam, mas várias associações no último período sofreram com polêmicas por fazerem atividades estritamente compostas por homens, mesas compostas por homens, congressos inteiros compostos por homens. E eu acho que nós estamos num nível de avanço da consciência das mulheres que não tem mais como retroceder a partir disso. Nós só temos como avançar. Ih, minha voz acabou. E aí eu coloco ainda mais uma etapa, porque isso, para nós mulheres, quiçá para as mulheres negras, quiçá para as mulheres LGBTs, quiçá ainda para as mulheres jovens, para as mulheres com deficiência. Então, nós temos um rol de diversidade, de dinamismo na advocacia feminina que precisa ser incorporado por esses espaços, precisa ser respeitado e, mais do que tudo, precisa ser valorizado. Porque, vamos combinar, nós, mulheres, conseguimos achar solução para tudo. Para tudo. E para a advocacia colaborativa, que tenha, de fato, valorização, que ocupe espaços que hoje não são ocupados, nós também vamos ser parte essencial disso. E eu queria colocar um pouco esse debate, porque eu acho que não tem nada mais fundamental na fundação, fundamental na fundação, mas na fundação de um instituto, de uma associação, de um movimento, de um coletivo, do que determinar seus parâmetros, seus marcos fundacionais, a partir de princípios básicos. E eu acho que um dos princípios básicos, que tem que ser fundados aqui para encerrar, porque eu já devo ter me estendido bastante, tem que ser a participação feminina. Tem que ser, de fato, a garantia da diversidade, da representatividade. E não é só porque nós estamos querendo uma cota de representatividade, mas é porque nós pensamos soluções, nós formulamos para a advocacia e nós fazemos a advocacia acontecer. Então, eu acho que é nossa função debater, ocupar esses espaços. Falo pela advocacia eleitoral. A advocacia eleitoral é extremamente masculina, extremamente velha, desculpe, mas é. Quando a gente acompanha o tribunal aqui, né, no Rio, são só homens mais velhos, já advogados de muitos anos. É um reduto que as mulheres, que a advocacia jovem não consegue entrar. Nosso escritório se propôs a entrar nisso, se propôs a fazer essa batalha, mas não é uma batalha simples, não é uma batalha fácil. Ainda mais quando se fala de política, não é uma política tão masculina. E o que a gente mais quer e o que a gente mais tem buscado é fortalecer, formar parcerias com demais escritórios, especialmente com as mulheres, para que a gente consiga ocupar esses espaços de poder. Quando a gente foi debater, o Thiago tinha me mandado a programação do evento e eu fiquei encantada com a quantidade de debates interessantes, legais, coisas que eu preciso, inclusive, aprender, que eu vou vir aqui como boa aluna que sou para poder ouvir um pouco mais sobre marketing, sobre como captar clientes de forma regular, sobre como estruturar meu escritório, etc. E quando ele me mandou, ele falou assim, opina aqui quem que você acha que tem que convidar. Eu falei, Thiago, acho que está faltando aí um pouco de mulheres. Prontamente, a organização se propôs a resolver o problema, que não chegou nem a ser um problema, porque a gente teve espaços democráticos para construir e resolver. E eu acho que isso faz com que o Instituto já se funde com muito potencial de crescimento, de fortalecimento, e que isso seja um fortalecimento também para todos os nossos escritórios, para quem está aqui que não tem escritório, mas advoga de forma individual, que a gente possa sair daqui com parcerias, com inovação, com muitos métodos diferentes, com radicalização mesmo desse espaço da advocacia, que às vezes é tão velho, tão tradicional, e que a gente pode inovar com iniciativas como essa. É isso, gente, que eu queria deixar hoje. Samara sempre abrilhantando o nosso debate, o nosso pensamento. A Samara também, ela fala disso, mas ela me inspirou muito na advocacia, em toda a luta. A gente sabe que os nossos obstáculos eles são comuns, né? E a Samara divide muito isso com a gente. Obrigado, Samara, por toda a ajuda em relação à organização do evento. Eu queria convidar o nosso professor Ricardo Lodi, da Faculdade de Direito da UERJ, a compor a mesa com a gente.
Ricardo, contextualizando, a gente está nesse processo de construção do Instituto para a gente fazer essa troca, o acúmulo entre diversas pequenas bancas de advocacia, onde a gente enfrenta diversos obstáculos, pensar a advocacia na questão do mercado, como a gente se projeta, a repensar a questão da faculdade de Direito, que não tem cadeiras que nos propiciam o pensamento de criar uma advocacia. E, para isso, você foi convidado para nos abrilhantar em relação a como você vê a advocacia no Rio de Janeiro, no Brasil, né, a história da advocacia, o mercado hoje da advocacia, se estendendo na questão também das academias, no que se volta ou não para isso. Obrigado pela sua presença. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pela amável apresentação. Na verdade, quando eu fui convidado pelo Dr. Gustavo Berger para fazer parte dessa mesa, eu fiquei me perguntando o que eu teria a dizer a vocês a respeito de gestão de pequenos e médios escritórios de advocacia, muito embora eu esteja hoje com a advocacia nesses termos. Mas confesso que tive dificuldade de encontrar os motivos pelos quais ele me convidou para essa missão. E a gente conversou um pouquinho e eu cheguei à conclusão do que falar aqui para vocês, até para ser complementar ao que os outros expositores vão dizer nas outras mesas, já disseram. Eu acho que, no momento atual que a gente vive, o grande desafio do advogado que atua num pequeno escritório, ou no escritório médio, que está aí concorrendo com as grandes bancas de advocacia, não é o aviltamento dos honorários, não é a falta de infraestrutura, não é uma concorrência desleal que as grandes marcas apresentam, não é a dificuldade de ter acesso a juízes e desembargadores. Tudo isso é um problema sério, nós sabemos, e que atinge muito mais agudamente aos pequenos e médios escritórios do que aos grandes escritórios que têm um acesso privilegiado às esferas de poder. O grande problema, o grande desafio é combater a morte do direito. Porque o que nos permite atuar na defesa dos interesses dos nossos clientes, independentemente de uma mega estrutura empresarial, é o direito. É defender o bom direito, é argumentar de forma racional, com base nas leis, na jurisprudência, na doutrina. Mas o que nós estamos vivendo nessa quadra hoje em nosso país é um subjetivismo na aplicação da lei que não depende apenas do julgador, depende do demandante, depende da conjuntura, depende do contexto, depende da fotografia que vai sair no jornal. Ou seja, há hoje um descolamento das decisões judiciais, das decisões das esferas administrativas, daquilo que seria esperado, que seria racionalmente previsível se extrair do ordenamento jurídico. E aí, quando você faz a provocação, o papel que a academia tem nisso, eu acho que durante algum tempo, a academia, especialmente aqui no Rio de Janeiro, ela pavimentou um caminho que devia ser pavimentado de fragilização do ordenamento visto sob uma perspectiva do positivismo jurídico. Ou seja, se abriu o caminho, a meu ver, corretamente, não podia ser diferente, corretamente, para a introdução de valores e princípios no nosso direito. E, nesse cenário, a instituição a que eu pertenço
e ter orgulho de dirigir nesse momento histórico, teve uma grande contribuição, que foi a Faculdade de Direito da UERJ. Só que, enquanto na academia se pensava que a introdução de um direito aberto aos valores e aos princípios, e aqui eu queria aproveitar o espaço e pedir licença para fazer uma grande homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres, que nos deixou recentemente. Para mim, o maior jurista que eu conheci, e é muito responsável, do ponto de vista positivo, por essa abertura do direito aos princípios e valores. Só que o desafio era grande demais. O desafio era fazer com que operadores do direito, acostumados a décadas e décadas de mera subsunção de fato e norma, a aplicar o direito conectado com uma pauta axiológica que vai alicerçar todo o comportamento humano. E o que se viu, passadas 2 décadas, é que essa flexibilização da rigidez da norma acabou contribuindo para um vale-tudo do direito, em que se decide conforme o sentimento de preservação individual do magistrado. Eu, às vezes, vejo alguns falar, não, nós temos que nos preocupar com o papel institucional da Corte. Leia-se em tecla SAP. Eu tenho que me preocupar com a foto que vai sair no jornal. Eu tenho que me preocupar com que a gente vai ser criticado amanhã nas colunas jornalísticas. E aí que entra a grande dificuldade dos pequenos e médios escritórios de advocacia. Porque hoje você tem um judiciário que faz aquilo que o mercado acha que é correto fazer. A partir de uma perspectiva distorcida de análise econômica do direito, lendo as decisões judiciais que se baseiam na análise econômica do direito, eu fico com a impressão de que a análise econômica do direito é rasgar os direitos fundamentais em razão das vontades do pato amarelo. Essa é a análise econômica do direito, é fazer o que o mercado quer. Quer dizer, é esse o papel que o judiciário está se prestando, com o apoio, com o auxílio das grandes bancas de advocacia, que vão estar sempre prontas a atender a esses interesses. E eu quero lembrar que a democracia nesse país foi reconquistada não de forma dada, de forma automática. Foi reconquistada pela luta e pelo sangue de muitos brasileiros, muitos deles advogados, muitos deles inscritos na nossa subseção. Acredito que existe uma foto aqui, se não é aqui, em outro lugar aqui da OAB ou CAARS, que conta a história da carta-bomba que estourou aqui, matando a dona Lídia, em 1980. Deve estar por ali assim. Não sei se é desse painel ou em outro, já vi por aqui. Por quê? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil e a advocacia no Brasil, notadamente no Rio de Janeiro, era um entrave ao regime militar que se instaurou nesse país. Que se instaurou, diga-se verdade, num primeiro momento, com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, mas que, ao longo do tempo, encontrou na OAB e nos advogados uma resistência muito grande, que até levou a atos desesperados de terrorismo de Estado, como a explosão dessa carta-bomba aqui na OAB. Quer dizer, então, a trajetória dos advogados, e notadamente dos advogados que a gente chama de os verdadeiros profissionais liberais, não só os que atuam sozinhos, mas que atuam em pequenas bancas, que não fazem parte de grandes conglomerados jurídicos, essa atuação quase sempre está associada a essa luta pela restauração do regime democrático.
Porque o nosso sucesso profissional depende de um ambiente de liberdade democrática. Esse fenômeno de explosão das grandes bancas é um fenômeno que acompanha ao domínio do mercado sobre as instituições estatais, inclusive as jurídicas. Quer dizer, eu sempre já participei de grandes bancas, de pequenas bancas, e até da minha banca sozinho, mas do bloco do eu sozinho, mas a impressão que se tem é que as grandes corporações jurídicas não estão nem aí para os destinos do direito do país e da sociedade. Quer dizer, são aquelas pessoas que estão ali lutando o seu dia a dia e batendo pênalti, pegando no gol e apitando ainda ao mesmo tempo, que encontram tempo para ter compromisso pelo restabelecimento da democracia no Brasil. Quer dizer, então é muito importante perceber que o direito está sendo, e ao lado dele a democracia, está sendo solapado cada dia mais um pouquinho. Quer dizer, nós vivemos isso na esfera penal há muitos anos, onde nós temos um direito penal para os brancos e ricos e um direito penal para os negros e pobres. Ontem, uma sentença que se traduz uma verdadeira impostura, condenando os 23 ativistas que lutavam pelas roubalheiras que ocorreram na Copa do Mundo no nosso Estado e que hoje estão devidamente comprovadas, com governantes presos, como o ex-governador Sérgio Cabral. E, no entanto, se confirma a condenação, inclusive de advogados, inclusive de professores universitários, por lutarem contra um regime que se mostrou absolutamente contrário à rigidez financeira do nosso Estado. Mas ainda que não fosse, ainda que defendam ideias que não são exatamente as nossas, a democracia exige que todos tenham o direito de manifestar suas opiniões, especialmente aqueles que não concordam comigo. O grande teste de saber se você é democrata ou não é saber se você tolera a manifestação que é contrária aos seus interesses. A maioria não passa nesse teste. A maioria tolera as manifestações que lhes são favoráveis. Mas hoje nós estamos vivendo um ambiente em que certos setores do Poder Judiciário do Brasil, e notadamente do Estado do Rio de Janeiro, estabeleceram um verdadeiro bunker de punição, de perseguição a todos aqueles que lutam pela democracia no nosso Estado e no nosso país. É um clima de verdadeiro macartismo, onde garantias fundamentais são solapadas, não há mais devido processo legal, não há mais presunção de inocência, não há mais a garantia o exercício livre da advocacia. Eu não sou criminalista, mas vários colegas criminalistas têm dito que estão com mais dificuldade de trabalhar nesse momento que na época da ditadura militar. Não conseguem ter acesso aos seus clientes, obtêm informações pela imprensa que lhes são negadas no inquérito policial, ou até mesmo na fase judicial. Documentos são vazados para a imprensa, quando a defesa sequer teve acesso a eles. E é impressionante como a nossa categoria, de modo geral, aplaude essa carnificina de direitos fundamentais que leva junto a própria possibilidade da gente exercer a nossa profissão com dignidade. Enquanto a gente está batendo palma aí para conduções coercitivas ao arrepio da lei, a delações premiadas completamente fajutas, são as possibilidades de defender os nossos clientes sem o apoio do poder econômico
que estão sendo esvaziadas. É isso que é preciso ter em mente. Isso já vem de muito tempo, mas vivemos, há 2 anos atrás, a abertura de uma caixa de Pandora, que foi um golpe parlamentar que afastou uma presidente eleita por 54 milhões de votos, num processo, e posso falar em detalhes, não vamos perder tempo nisso agora, porque participei do processo, mas um processo absolutamente fajuto, um processo absolutamente viciado do ponto de vista material, em que se pune condutas absolutamente rotineiras na esfera da administração pública, seja antes, seja depois. Se criou um direito financeiro todo especial para aquele processo, que não foi aplicado nem antes e nem depois. Só que isso não foi um episódio isolado. Não era só afastar Dilma e tudo voltaria ao normal. Isso foi o início de uma escalada que a gente não sabe mais onde vai parar. Início de uma escalada que leva ao suicídio de um reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi preso preventivamente sem sequer conhecer as razões, que foi levado ao suicídio depois de passar por situações dramáticas. Parece que, segundo relatos do capelão que o assistiu, parece que a prisão dele se deu com requintes bastante acentuados de crueldade, enfim, vamos entrar aqui nesses detalhes, de um homem que sequer tinha participação política, um homem íntegro, que estava sendo acusado de desviar 8 milhões, quando, na verdade, se discutia um contrato de 8 milhões, onde a suposta irregularidade era de 30 mil reais, e que depois se demonstrou que não existia irregularidade nenhuma, mas depois que ele já estava morto. E nós estamos assistindo isso passivamente. Isso que aconteceu com o reitor Cancelier tem acontecido em todas as universidades federais do Brasil, onde as corregedorias se transformaram em verdadeiros poderes paralelos dentro das universidades, ignorando a ideia de autonomia universitária a partir da centralização do poder com a Controladoria Geral da União. A impressão que eu tenho é que a gente criou uma série de controles, e controles superpostos, de controladoria, de corregedoria, de Ministério Público, de Tribunal de Contas, que servem para punir o administrador honesto, mas que não são capazes de evitar as grandes roubalheiras institucionalizadas. Hoje nós temos um ex-governador condenado a mais de 100 anos de prisão. E, segundo as informações, estava envolvido em praticamente todos os contratos que a administração pública estadual estava envolvida. E onde estava o Tribunal de Contas? Onde estava o Ministério Público? Onde estava a Assembleia Legislativa? Onde estavam as corregedorias, as controladorias? Estavam lá enchendo o saco de professores da UERJ, por conta de acumulação de 40 horas aqui, com 20 horas ali. Estavam lá questionando a realização de concursos públicos, concursos lícitos, válidos. Estavam lá dirigindo o peso do poder do Estado contra trabalhadores, contra sindicatos, contra professores, até contra policiais. E a gente está no Estado onde temos a polícia que mais mata, mas a polícia que mais morre também. Um ambiente em que estamos sob intervenção federal parcial e a criminalidade aumenta. Quer dizer, me parece que a intervenção federal no nosso Estado só teve 2 objetivos: de justificar ao mercado financeiro por que a reforma da Previdência naufragou, e naufragou mesmo porque não dá para aprovar uma reforma dessa que aniquila direitos dos trabalhadores em ano eleitoral,
e para dar poder para a polícia matar. Eu lembro que, na semana da intervenção, o general falou que, não, mas tem que dar para a gente poderes absolutos. Não vai vir com comissão da verdade para cima da gente, não. Eles querem poder para matar. E estão matando. Seletivamente, mas estão matando. A gente vive hoje no nosso Estado uma política de extermínio do povo negro e pobre que não dá mais para a gente dizer que estamos vivendo em período de paz. A gente está, em nosso país, com a desmobilização do equipamento estatal e da fragilização dos direitos sociais, que começam a apresentar os seus primeiros efeitos. A partir da aprovação da emenda constitucional 95, com congelamento de todos os gastos, exceto os dirigidos ao mercado financeiro, porque só entram as despesas primárias, portanto, aquilo que é para pagamento de dívida fica separado dessa conta, fica reservado. Nós estamos começando, já quase 2 anos depois, a viver esses índices. Agora foi publicada uma obra de uma professora de economia da UFRJ, Esther Dweck, que começa a mostrar esses números. Estamos voltando com a febre amarela. E aí começa a dizer, não, é campanha antivacina do Facebook. Gente, eles estão querendo dizer que está voltando uma revolta da vacina aqui no Brasil. Não existe isso. O que está acontecendo é a destruição da saúde pública no nosso país. Ano que vem as universidades federais vão parar. É o processo de uergização das universidades federais. Por quê? Porque os limites da emenda 95 serão atingidos cada ano mais cedo. Então, ao final do ano não vai ter dinheiro nas universidades federais. A UERJ ficou mais 6 meses sem receber 1 centavo do governo do Estado. Quer dizer, então, o que há hoje, nesse ambiente de suposta crise, é pretexto para negar direitos fundamentais à população. Nesse mesmo contexto, uma série de benefícios fiscais que foram concedidos, benefícios fiscais em sentido amplo, sejam tributários, financeiros, a partir de alteração das regras contratuais, para vários setores empresariais organizados que, evidentemente, glosaram pedaços importantes do orçamento do Estado. Portanto, a austeridade que se estabelece é uma austeridade seletiva. Não é apertar cinto para todo mundo. Quer dizer, o que está acontecendo no nosso país é, aos poucos, mas rapidamente, a quebra de toda a estrutura constitucional, de toda a estrutura de defesa de direitos individuais, de direitos sociais, de organização do Estado. Hoje há uma super estrutura judicial e policial que domina os demais poderes do Estado. E nós estamos preocupados em quantas vezes o Neymar caiu na Copa do Mundo. A grande preocupação nacional nesses dias foi essa. Quer dizer, nós temos assassinatos a céu aberto, crianças saindo da escola ou indo para a escola sendo abatidas pelas forças policiais, e tudo continua como está. Não há nenhuma marola a demonstrar que a sociedade brasileira reage à anomia que está acontecendo. A abertura da caixa de Pandora, que se deu com o golpe de 16, ela ainda não nos mostra o fundo, onde, diz a lenda, no fundo da caixa de Pandora existe a esperança. Mas ainda não deu para enxergar essa esperança. Portanto, eu acho que as grandes bancas,
se amoldam bem a essa situação. Aliás, eu, infelizmente, estou chegando à conclusão que a maioria das pessoas se moldam a qualquer situação. A gente fica imaginando, em ambientes democráticos e pluralistas, como é que a sociedade alemã aderiu entusiasticamente ao nazismo. A sociedade italiana aderiu entusiasticamente ao fascismo. Eu tenho certeza que nas mesmas condições históricas, nós, em nossa maioria, aderiríamos alegremente a isso, porque nos adaptamos a qualquer tipo de violência. Violência contra o outro, não violência contra si próprio. Mas a violência contra o outro é a véspera da violência contra cada um de nós. A fragilização de direitos fundamentais dos outros, primeiramente dos pobres, dos negros, dos excluídos, e agora, num segundo momento, daqueles que se dispõem a defender os seus interesses, a partir de uma política macartista imprimida pelo Estado, leva a que o direito de todos nós fique fragilizado. Quer dizer, então, se os grandes escritórios, se as grandes bancas se moldam ao interesse do mercado, e agora eu vejo o mercado aderindo alegremente a uma candidatura que propõe o fechamento do Congresso Nacional, propõe uma série de medidas que são contrárias a toda a ordem democrática e constitucional, a gente chega à conclusão que a adesão do mercado ao regime democrático é meramente tática. A democracia não é um valor intrínseco aos seus objetivos. E a gente vê a maioria dos nossos colegas, com as suas contas para pagar no dia a dia, aderindo tranquilamente a tudo isso. Só que a gente vive na mesma cidade, a gente vive no mesmo estado, no mesmo país, no mesmo mundo. Ah, eu vou para Portugal. Os portugueses já estão começando a ficar chateados com isso. Brasileiros mal educados que vão para lá, que falam gritando em todo lugar. A gente tem mania de gritar, né? Parece que na Copa do Mundo todos os jornalistas reclamaram que o Galvão Bueno gritava lá naquela central e atrapalhava as transmissões das outras emissoras, que nos outros países o sujeito narra futebol como se narrava aqui antigamente, né? Vai fulano, passa para Beltrano. Aqui é um animador de auditório que quer vender aquele seu peixe, né? Então os portugueses começam a ficar um pouco incomodados com essa invasão de brasileiros. E é engraçado que essa invasão de brasileiros que há em Portugal são brasileiros que não têm grande apreço pelos direitos sociais, pela democracia, e adotam a lógica do farinha pouco, meu pirão primeiro. E vão para Portugal, onde está no governo a geringonça, que conseguiu pela primeira vez unir comunistas, trotskistas, socialistas, sociais-democratas, num grande arco-íris anti-austeridade, um grande pacto contra os interesses do mercado que solapam aposentadorias, solapam direitos de trabalhadores, cortam direitos de funcionários públicos. É preciso, nesse momento... Hoje uma pessoa me perguntou, uma pergunta que, evidentemente, nenhum de nós pode responder, mas eu fiquei pensando nela a tarde inteira, na pergunta. Como é que a gente sai dessa situação? A pergunta de $1 milhão, né? Eu, evidentemente, não tenho a pretensão de resolver essa situação, e nem acho que o direito seja a solução para isso. A gente acreditou muito tempo que o direito poderia promover o avanço da sociedade.
quando o direito, na verdade, cristalizou uma série de arbitrariedades, de supressão de direitos. Mas, ainda assim, eu acho que o momento é de resistência constitucional. Eu acho que a gente está vendo tantas violações de direitos que hoje ser revolucionário é defender a Constituição. Por incrível que pareça, nos anos 80, 90, a turma de esquerda achava que defender a Constituição era uma coisa burguesa. Mas hoje é a Constituição que nos salva. Hoje, no espectro político, a Constituição é um entrave. E o primeiro a sabotar a Constituição é aquele que deveria ser o seu guardião, que é o Supremo Tribunal Federal, que faz da Constituição gato-sapato, faz da Constituição o que quer. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado. Não, mas não é bem assim. Depois da decisão de segunda instância, o sujeito pode ser preso. Ué, mas ali na Constituição está dizendo que não. Não, a Constituição não disse que não pode ser preso, disse que ele não é culpado. Bom, se ele não é culpado, por que ele vai preso? Se não há razões cautelares para isso. Ninguém aqui é contra a existência de prisões cautelares, mas desde que seus requisitos legais estejam presentes. Quer dizer, então, hoje, o grande entrave para o exercício da advocacia é um estado de anomia. O grande entrave para o exercício, não da advocacia do andar de cima, naturalmente, mas essa advocacia militante dos profissionais liberais, essa advocacia compromissada com o Estado democrático, o grande desafio, o grande entrave é a anomia. Não há mais leis. As leis são aquilo que o judiciário disser que é. E aí, dependendo do contexto. Dependendo do contexto. Sim, uns são presos, outros são soltos, uns conseguem direitos que são negados a outros. Quer dizer, tudo... Antigamente dependia... Não, depende da distribuição, depende da turma, depende do juiz. Mas agora até o juiz, dependendo de quem for, ele muda. Até o juiz diz, não, eu não acho isso, mas vou votar com a maioria, sendo que é o meu voto que vai formar a maioria. Chegamos a esse ponto. Chegamos a esse ponto. Quer dizer, então, na verdade, quem governa esse país não é mais a Constituição. Não é mais o ordenamento jurídico. Quem governa esse país é um sentimento que o judiciário capta, que os juízes captam no ar e que tem como principal motor a pressão da mídia. É a pressão da mídia que movimenta o poder judiciário em nosso país. Esse é o grande entrave ao exercício da nossa profissão. Como dizer para um cliente seu o que vai acontecer? Eu atuo na área tributária. E aí a gente tem que falar para o cliente o que vai acontecer hoje, mas dentro de uma perspectiva de 5 anos, né? Porque a Receita tem 5 anos para autuar o que está ocorrendo hoje. Como é que eu vou dizer para ele? Como é que vai ser o entendimento daqui a 5 anos? O entendimento muda. E a gente está dando muitos exemplos da área penal, porque é o que está todos os dias nos jornais. Mas isso está em todas as áreas. Isso está em todas as áreas. Na área tributária, na área trabalhista, então, o direito do trabalho, gente, está se desmilinguindo. E, finalmente, a Justiça do Trabalho começou a gritar. É preciso ameaçar acabar com o emprego dos caras para eles resolverem se movimentar em defesa da ordem constitucional. Mas o que eu quero dizer a vocês é que isso está acontecendo com a gente também. O nosso trabalho está acabando. O nosso trabalho, como hoje nós conhecemos,
está acabando. Por que o nosso trabalho está acabando? Porque a nossa massa, a nossa matéria-prima está desaparecendo. E qual é a nossa matéria-prima? É o direito previsível. É o direito que possa gerar certeza, segurança jurídica. Isso está desaparecendo no nosso país. A partir da sua manipulação por atores que se comportam de acordo com espaços midiáticos. Como é que a gente vai trabalhar assim? Como é que você vai orientar um cliente do que vai acontecer? Tenta explicar para um cliente estrangeiro o que está acontecendo no Brasil. O que pode, o que não pode. Né? É absolutamente impossível. E aí eu volto à pergunta da minha interlocutora do almoço. E como é que a gente vai resolver isso? Eu só vejo uma saída. Eu só vejo, principalmente partindo de nós, advogados, fazer um verdadeiro pacto pela Constituição, um verdadeiro pacto pela preservação do ordenamento jurídico, um verdadeiro pacto pelas garantias que foram conquistadas na Revolução Francesa, pelos direitos sociais que foram conquistados no século XX. Nós estamos aqui falando estamos voltando a um tempo que não existia CLT, não existia Estado Social. Essa turma é contra o Estado Social. Essa turma é contra o direito trabalhista. Eles querem que tudo seja regulado no Código Civil. Autonomia da vontade. Autonomia da vontade. Essa turma é contrária à tutela especial do direito das mulheres, dos negros, dos deficientes físicos. Essa turma é contrária à preservação das florestas. Essa turma é contrária à indústria nacional. Essa turma, na verdade, só é a favor de uma coisa: do próprio interesse. E, nesse momento, fica difícil até conversar, porque não tem com quem conversar. Não há mais interlocução. As empresas brasileiras estão desaparecendo. Os grandes capitães da indústria não existem mais, como Antônio Emílio de Moraes. Não existe mais essa figura. O último foi o Eike Batista. Hoje as empresas estão sendo vendidas para fundos estrangeiros e quem fica aqui no Brasil é um gerentinho, que não tem poder de negociar com ninguém. Os trabalhadores cada vez mais fragilizados, seus sindicatos desmontados, seus direitos suprimidos. A gente vai virar um grande exportador de banana, gente. É isso que está acontecendo rapidamente nesse país. A gente está desmontando a universidade pública a partir de um argumento supostamente de interesse público, que é preciso o Estado garantir o ensino médio. Bom, então nós vamos fazer uma evolução, porque se a gente só vai dar o ensino médio para as pessoas, a gente abre mão de qualquer desafio tecnológico. A gente vai ser mesmo exportador de matéria-prima não beneficiada. É esse o projeto dessa turma para o Brasil. A gente está vivendo um processo de desindustrialização da economia brasileira. As indústrias estão acabando. O único setor que cresce é o setor financeiro. E para eles, quanto mais gente tiver endividada, melhor. Que a matéria-prima deles é o endividado, não é o assalariado. Quer dizer, e onde vai dar nisso? Antigamente eu pensava, não, esses caras não vão levar isso a sério, porque eles precisam de um mercado consumidor. O capitalismo precisa de alguém para comprar a mercadoria. Só que eles não estão mais preocupados com isso, porque o capitalismo financeiro, eles querem alguém endividado só. Eles querem prestar dinheiro para as empresas. Agora, as empresas também não estão pegando dinheiro emprestado para fazer o quê? Para vender para quem? Se as pessoas não têm emprego, têm subempregos. A informalidade crescendo de uma forma avassaladora.
Você não quer fazer reforma trabalhista para aumentar emprego, o emprego diminuiu. Quer dizer, tudo o que vem sendo feito no Brasil é a partir de uma perspectiva de transferir renda do conjunto para a sociedade para o topo da pirâmide, onde estão os players do mercado financeiro, em detrimento de toda a sociedade, inclusive da indústria, do comércio. Só que hoje, o cara que era industrial 10 anos atrás, ele vive de renda. Ele não aposta mais no investimento. Então, é preciso parar e pensar que Brasil a gente quer. Eu, nesse momento, acho que um pacto em torno da Constituição de 88 é uma saída ainda viável. Os seus direitos fundamentais. Quer dizer, a Constituição de 88, na sua redação original, antes dela começar a ser desfigurada, como tem sido nos últimos anos, num ambiente em que os direitos das pessoas sejam respeitados, é que a sociedade cresce como um todo e o advogado se fortalece. A gente vai trabalhar para quem? Do jeito que as coisas vão. Recomendo a todos a estudarem direito bancário, porque só vai sobrar banco no Brasil para trabalhar. Como os bancos estão todos em São Paulo, recomendo aos advogados fluminenses que mudem de profissão ou que se mobilizem para mudar esse quadro de coisas que ainda temos. Porque a nossa profissão, notadamente para pequenos e médios escritórios, está umbilicalmente ligada à preservação e ao fortalecimento do Estado democrático de direito. Com a ruptura desse, a nossa profissão fica absolutamente inviabilizada. Então, eu fiquei pensando, eu acho que outros vão ter mais habilidade do que eu para falar de gestão de escritório, de estratégias de crescimento, mas eu queria deixar só essa mensagem. Existe uma ferramenta sem a qual a gente não pode trabalhar. E essa ferramenta é a Constituição Federal. Essa ferramenta é o Estado Democrático de Direito. E isso está sendo solapado. É preciso que, mais uma vez, como quando foi em 68, em 70 e poucos, os advogados cerraram fileiras pela restauração do regime democrático no país, que, mais uma vez, os advogados trilhem essa trajetória. E é claro que a gente não vai esperar que os grandes escritórios tomem a frente dessa luta. Tá? Quem tem que tomar a frente dessa luta somos nós. Sim, nós que, independentemente da atuação de cada um, mas existe algo que nos une, que é interesse para que a Constituição tenha validade, para que o ordenamento jurídico seja cumprido independentemente de quem seja o destinatário da norma, independentemente do editorial que hoje se apresenta. Isso une a todos nós. Une a advogados trabalhistas, a advogados criminalistas, civilistas, enfim, a todos. Essa é a nossa matéria-prima. Eu acho que, por isso, a gente pode brigar. Acredito nisso. Se não acreditasse nisso, estaria falando aqui de outra coisa, estaria falando aqui de um assunto menos polêmico, que evitasse uma exposição tão grande, mas acho que isso ainda é possível, mas é absolutamente imperioso, enquanto é tempo. Muito obrigado.
Professor Ricardo, obrigado pela fala brilhante. E eu acho que o Instituto, como propenso a levantar algumas bandeiras, é um pacto mínimo que a gente deve fazer, é um pacto em torno da Constituição Federal. Porque eu acho que é o pressuposto da gente poder advogar, da gente poder ter as nossas bancas e, a partir disso, ter os outros enfrentamentos. Então, agradeço a brilhante exposição. Eu queria entregar o nosso... Obrigado, professor. Queria também, pessoal, o certificado da Samara, que não veio. Obrigado, Samara. Por favor, quero tirar uma foto, inclusive, com a Samara. Como não? Vamos tirar uma foto nós três? Vamos. Gente, eu sei que a gente está encerrando, mas teve um tema que eu não toquei na minha fala e que eu realmente queria tocar, que é o seguinte. O nosso escritório fez a defesa com relação às fake news da Marielle Franco. E, sem adentrar no tema do episódio em si, uma experiência que a gente teve que foi muito marcante foi a falta de preparo, não só dos advogados, das advogadas, mas também do judiciário para tratar de temas que envolvam tecnologia. Então, eu acho que um tema também que a gente precisa se debruçar, especialmente os pequenos e médios escritórios, é com relação à tecnologia. Não só o uso da tecnologia para facilitar o nosso trabalho dentro da gestão do escritório. Então, na última conferência da advocacia que a gente participou, tinham vários mecanismos de uso de tecnologia, desde uma forma de você assinar sem ter que usar o certificado digital, que você possa fazer isso em qualquer lugar, até mecanismos mais efetivos. Mas com relação a esses temas que têm mais a ver com direito, que tem a ver com direito e tecnologia, eu acho que a gente tem que se preparar mais, se formar mais e impor também ao restante do sistema, do judiciário de uma maneira geral, do sistema de justiça, esse conhecimento da tecnologia, inclusive para entender os direitos das pessoas com relação a isso. Então, esse ponto também que eu queria destacar para que os próximos debates também tenham ele como norte. Obrigado, Samara. Eu queria chamar o Geraldo Veiga e o Rogério Borba para compor a mesa, por favor.